alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Temos novidade. Essa aula vocês ainda não assistiram. Sabe qual é o tema? Arte. Olha que maravilha. Aposto que vocês gostaram muito. Fala a verdade que arte é a melhor que está tendo. Então, aproveita essa oportunidade e se liga na educação. Vamos pegar o caderninho, preparados para anotar, fazer as observações e anotar as suas dúvidas, combinados? Vou me apresentar para vocês. Meu nome é Angélica e eu vou conduzir essa aula de arte juntinho com você aí na sua casa. Bora começar então? Nessa aula de hoje nós vamos saber sobre arte e arquitetura, artistas das Minas Gerais e obras de artes mineiras. Bora nessa viagem? O que é arquitetura? É a união entre a arte e a técnica de construir lugares. Deve-se levar em conta o conforto, a realidade social, a concepção estética de uma época e o local. Para que nós possamos entender melhor essa questão da arquitetura, nós vamos voltar lá atrás, bem na pré-história, tá? No período da pré-história, eles vão surgir ali as primeiras arquiteturas, né? Chamadas de arquiteturas megalíticas. Megalítico significa grande, feito de pedra. Essas estruturas de pedras, elas terão finalidades ritualísticas naquele período. Então, claramente, nesse período não estava se pensando em conforto, certo? Ela tinha essa finalidade ritualística mesmo. Já na arquitetura egípcia, não poderia deixar de mencionar as famosas pirâmides. Essas pirâmides, vocês por acaso já pararam para pensar para que ela serve? Seria uma casa e tanto, né? Vocês têm noção da altura de uma pirâmide? É de aproximadamente 140 metros de altura. Isso equivale a mais ou menos um prédio de 40 andares. Ela toda feita em pedra. Cada pedra pesando 2,5 toneladas. Quem será que construiu essas pirâmides? E com qual objetivo? As pirâmides, elas foram construídas para abrigar o corpo do faraó e os seus bens preciosos. Ai, ai. O faraó se sentia um deus aqui na terra, gente. Ele era o deus que mandava no sol, na chuva, nas pessoas. Ele era o todo-poderoso. Era a crença dele naquela época, né? E ele precisava se resguardar, por quê? Na arte egípcia, toda ela é voltada para a vida após a morte. Eles viviam pensando que ia morrer, mas que iam voltar de novo. Por isso o embalsamento. Mumificava, né? Você já deve estar cansado de ver aí em filmes, dentro de sarcófagos. Eles mumificavam, porque quando eles voltassem à vida, tinha que ter pelo menos um corpinho, né? Esperando por ele aqui. Então, a pirâmide, na verdade, ela é um grande túmulo. Ela vai guardar o corpo do faraó e todas as suas riquezas também vão ficar ali dentro. Pesquisem aí quem é que construiu as pirâmides, depois vocês me contam. Eu tenho muita curiosidade sobre isso. Vocês vão achar cada história. Vamos lá. E na Idade Média? Idade Média é um período também que eu gosto muito. O que acontece nesse período da Idade Média? Toda a arte será voltada para a arte cristã, né? Então nós vamos começar aqui, elas vão se destacar mais nas construções de igrejas. Por isso as imagens que eu vou mostrar para vocês serão sobre elas. Nós temos aqui a igreja de São Pedro. Ela é considerada estilo românico. Por quê? Porque sofre inspirações de Roma,
da arquitetura da Roma na época. Essas igrejas, a planta dela, quando eu digo planta, eu estou querendo dizer a vocês que o formato da igreja era o formato de uma cruz. E essas igrejas, elas eram trabalhadas horizontalmente, elas cresciam para os lados, com paredes extremamente grossas. Mas não é esse grosso que eu estou mostrando aqui não, assim, é assim, ó. Paredes muito espessas. Sabe por quê? Porque ela tinha que ser a fortaleza de Deus. Dentro da igreja, as pessoas tinham que se sentir seguras e protegidas. Por isso é que eles vão utilizar essa horizontalidade para se sentir ali mais estável, uma construção estável, uma construção segura. Fechou a porta ali, meu filho, ninguém entra mais. Também, né, com a espessura que tem em cada pedra daquela igreja. E nós depois, na Idade Média, ainda na Idade Média, nós vamos ter uma grande evolução na arquitetura. É claro que a técnica para se fazer uma construção, ela não era tão avançada naquele período. E por esse motivo, as igrejas românicas vão ter essas paredes tão grossas, que era o material que eles utilizavam, que eram as pedras, e janelas muito pequenas. Era um ambiente lá dentro muito escuro. Então, haverá uma evolução tecnológica, professora. Tecnológica. Acertei, tá? Corrigi. Que vai propiciar a essas igrejas a crescerem verticalmente. Existe aqui uns nomes que vocês vão aprender lá no ensino médio, como contraforte, né, que vai fazer essa sustentação da parede e vão se erguer janelas gigantescas. Gente, a arte gótica, ela é maravilhosa. Ela é muito estranha por fora. Às vezes, os alunos me perguntam assim, professora, mas é uma igreja, por que do lado de fora tem demônios, tem imagens feias? A ideia era o seguinte, fica aí fora, bobo. Aí fora, ó, tá cheio de tentação. Você fica aí fora, tudo que é de mal pode te acontecer. Vem aqui para dentro, vamos? Vamos entrar aqui para dentro dessa igreja que você vai ver o que é a luz de Deus, o que é a luz divina. E quando você entra dentro dessa igreja, o mundo lá dentro é cor pura. Sabe por causa de quem? Depois eu vou voltar nesse bichinho aqui, ó. Pera aí. Cadê ele? Vou achar ele aqui depois. Dos vitrais. Aqui não vai ficar muito claro para vocês. Essas janelinhas, elas são extremamente coloridas. E quando você entra dentro de uma igreja gótica, tudo dentro dela se ilumina. Então, ela te dá um conforto, um aconchego, diferente da escuridão que está por fora, né? Eu coloquei a imagem aqui para vocês de uma gárgula. A gárgula, um animalzinho bem feio, que normalmente fica nas pontas dessa arquitetura, ela é, na verdade, um aguadouro. Ela tampa o cano que joga a água fora, mas ela também serve para te lembrar dos perigos que você corre estando fora da igreja. Nós temos que compreender o seguinte, essa Idade Média, as pessoas, a maioria era analfabeta, elas não sabiam ler. Então, a maneira que se tinha de transmitir as passagens bíblicas, vão ser através de imagens. Então, essa representação feia por fora quer dizer, do lado de fora da igreja, você corre perigo, corre aqui para dentro, que aqui dentro você será iluminado. Vocês ouviram falar aí da igreja de Notre Dame, né? Ela pegou fogo recentemente. A Notre Dame, ela é um estilo gótico. Ela é do filme, como é que chama o filme lá do Notre Dame? Do Corcunda, né? O Corcunda de Notre Dame. E aí foi por isso que eu trouxe esses bichinhos bonitinhos do filme. São as gárgulas, né? Que foram transformados aí em personagens de desenho. Vocês podem ver que elas protegem o Passígada, não sei o nome do Corcunda, ok? Arquitetura barroca. O barroco também veio
para mudar completamente a estrutura, não só da arquitetura, mas da escultura, da pintura. Né? A gente, dentro da história, nós vamos viver em um período de contra-reforma e o barroco ele vai entrar também na igreja justamente para tentar chamar a atenção dos fiéis. Ela é uma arte extremamente rica, extremamente trabalhada. É uma loucura entrar dentro de uma legítima igreja barroca. Esse barroco é um movimento artístico que vai nascer em Roma, em 1600, tá? E ele vai se difundir por toda a Europa e acaba chegando aqui para a gente. Nós temos igrejas barrocas em Ouro Preto, espalhadas aí pelas cidades históricas, nós ainda vamos ver sobre isso. Aqui é a Basílica de São Pedro. Ela aparentemente por fora, ela não tem grandes movimentações dentro, por fora não, mas por dentro, sabe aqueles rococós? Todos dourados, com bastante folha de ouro, bastante anjos, bastante folhagens. A gente fala que é uma arquitetura até assim exagerada, de tantos detalhes. E nas casas, nas residências, vão aparecer os jardins. O jardim veio desse período aí, do período barroco. Né? Aquela ideia de plantar um jardim à frente da casa, colocar uma fonte, né, com água, vai vir aqui dessa origem da arte barroca. Arquitetura moderna. Aí mudou foi tudo. Nós temos que pensar que na arte é assim. Uma coisa quer mudar a outra, porque nada pode ficar do jeito que está. Afinal, a arte é para criar, né? Se é para criar, a gente tem que modificar. Então, se o barroco era extravagante, cheio de detalhes, o moderno vem e acaba com isso. Quanto menos, melhor. Simples assim. Então, o que vai acontecer? Ele vai utilizar figuras geométricas, a questão mais planificada, mais simplificada, mas não menos requintada. Tá? As obras serão uma construção aparentemente mais simples. A gente tem um marco inicial desse movimento na arquitetura, que foi a escola de Bauhaus, que fica na Alemanha. A escola de Bauhaus, ela foi a primeira escola de design, né? Essa escola, ela vai ensinar de tudo que esteja ligado à arte moderna. A música, a dança, o teatro, a própria pintura e também sobre arquitetura. Nós teremos nessa escola docentes, por exemplo, como Kandinsky. Alguém já ouviu falar em Kandinsky? Tem que ter ouvido falar, gente. Kandinsky é o pai do abstracionismo. Sabe o que é abstrato? Aquela pintura que utiliza de formas, cores, figuras geométricas, apenas isso, nada figurativo? Pois é, Kandinsky fez parte dessa escola de Bauhaus, né, nesse período, e essa escola, ela serviu para dar um pontapé ali para que as pessoas que estivessem envolvidas com a arte moderna pudessem desenvolver os seus trabalhos. Enquanto isso, aqui no Brasil, o desenvolvimento da arquitetura não foi diferente dos outros lugares. As primeiras construções que se tem notícia são das ocas dos índios, né? Nossa terra era habitada pelos índios. Então, nós vamos encontrar aí as ocas, enfim, as aldeias. E hoje encontramos no país construção de todo tipo de influência. Brasil, né, gente? Graças a Deus, o Brasil é híbrido. É uma mistura boa de tudo quanto é coisa boa. Então, tudo que acontecia na Europa, mais cedo ou mais tarde, acabava chegando aqui no Brasil. Então, nós teremos hoje construções neogóticas, construções barrocas, construções modernas, uma infinidade, certo? E eu trouxe aqui para vocês uma arquiteta chamada Lina Bobardi, a chilena, né? Ela projetou o MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo.
O MASP é uma obra incrível. Ela foi a primeira obra na época a ter o maior vão livre. A estrutura que ela fez para o MASP, ela é suspensa, né? É uma área gigantesca e abaixo é uma área toda livre, onde as pessoas podem manifestar ali a sua arte, fazer reuniões políticas, fazer encontros. É uma obra espetacular, mas sabe o que é mais espetacular? Espera aí, a nossa semelhança. Fala a verdade, é igualzinho. Só não me tornei arquiteta, mas tudo bem, quem sabe, né? Mais à frente eu me arrisco aí. E nós vamos ter um grande nome na arquitetura brasileira, Oscar Niemeyer. Gente, esse é o cara, tá? Para vocês terem ideia, não, vou contar com quantos anos ele faleceu. 105, faleceu em 2012, 105 anos de idade. E eu sei o segredo. Vou contar para vocês. Vocês querem viver até 105 anos? Que eu vou até 125. Tranquilo. 105 anos. Faz arte. Arte é vida. Quem pratica arte, quem vive da arte, vive mais, gente. Garanto para vocês. E assim foi um exemplo. Oscar Niemeyer, ele é reconhecido por suas obras modernas, sinuosas. Conhecem a Igrejinha da Pampulha? E aí a gente pensa, como é possível fazer algo tão sinuoso? Concreto armado, que foi uma grande evolução também em termos na arquitetura, que são barras de aço. E as barras de aço são maleáveis, então por isso ele consegue fazer essas estruturas abauladas, tá? Alguns exemplos aí de construções de Oscar Niemeyer, projetos. Quem não lembra? Quem não lembra? Passarela do Samba, a gente sempre vê ali no carnaval. O conjunto arquitetônico da Pampulha, observe que sempre vão haver essa questão aí das curvas aparecendo nas obras dele. A nosso centro administrativo aí de Minas Gerais, que beleza, né? E uma curiosidade, vocês sabiam que Aleijadinho, além de escultor, ele também era arquiteto? Pois é, foi ele quem projetou a igreja de São Francisco de Assis. Ele fez o projeto, essa obra foi realizada, ele teve participação nessa obra, tá? Ele trabalhou no altar, ele fez algumas partes no retábulo também. Vocês sabem que ele é o mestre da escultura em pedra-sabão, né? Ele é mais reconhecido por suas esculturas, mas ele esteve envolvido no projeto aí dessa igreja que fica em Ouro Preto. Vale a pena vocês irem lá conhecê-la. Ela é um espetáculo, é maravilhosa, daquele modelo que eu falei para vocês de exagero, de extravagância barroca. Dê um pulinho lá em Ouro Preto que vocês vão se apaixonar pelo trabalho dessa igreja. Então, a arte está presente nos diferentes momentos do nosso dia a dia, em todos os lugares, né? A arte, ela está aí para ser vista, para ser apreciada, mas ela conta história. Certo? Então, todas as vezes que vocês se depararem com uma obra, vocês vão pensar sobre ela, pesquisem o motivo dela ser daquela maneira, né? A gente vê hoje, como mostrei para vocês, a própria arquitetura é arte. Gostaram da aula? Curiosa, né? Aposto que vocês gostaram, vão tirar de letra. Então, por hoje é só. Deixo para vocês aí o meu abraço. Estude em casa, pegue o PET, tá tudo lá direitinho para vocês fazerem uma revisão, fazer as atividades com muito carinho, porque eu preparei a aula para vocês com muito carinho também, tá bom? Grande beijo no coração de vocês, gente. Tchau, até a próxima!